Hoje o papo é sobre carros híbridos elétricos, mas não é sobre a parte técnica, é sobre a parte de capacitação. Como a gente se capacita para atender esses carros dentro da nossa oficina mecânica. Hoje eu estou aqui com o Francisco da Flex Companies Pro VHE. Ele já capacitou mais de 120 mil técnicos em 12 países sobre carros híbridos elétricos. Ele vai nos dizer hoje como é essa capacitação que ele faz, se ela é remota, presencial, se ela é híbrida, porque é um volume de 120 mil pessoas, é bem expressivo, tá bom? E também o que mais me interessa, saber se depois de capacitado, que resultado esses técnicos estão tendo no dia a dia lá na oficina? Tá sabendo fazer? Tá chegando o carro elétrico? E qual que é o resultado financeiro para as oficinas mecânicas, tá? Mas você já sabe, esse é o podcast da Oficina Inteligente. Eu sou César Coimbra, eu sou fundador do software de gestão Oficina Inteligente. E já faz uma ajuda pra gente aqui. Curte esse vídeo, siga a gente aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. Você está dirigindo, parei o vídeo na metade. Continua lá no Spotify. Todos os nossos bate-papo tá também lá no Spotify. E também comenta aqui sobre o carro elétrico. Já chegou o carro elétrico na sua oficina? Já apareceu algum carro híbrido aí? Me fala a realidade de vocês. Me fala qual que é a cidade ou o estado que você tá, pra gente saber, nesse panorama do Brasil, qual que é a sua realidade, tá bom? Então, o papo de hoje é com Francisco da Flex Company Pro VHE, tá? Ele é palestrante, professor, empresário, tá? Então ele tem um curso que fala sobre carros híbridos elétricos para você se preparar para atender esse carro na oficina mecânica, é um curso técnico, tá bom? E ele também tem um evento fantástico, é o Mundo Pro VHE. É um evento que reúne 700 técnicos aqui em São Caetano, em São Paulo, que vem gente do Brasil inteiro passar um dia imerso falando sobre isso. Então, é vários palestrantes falando sobre gestão de carro híbrido elétrico, parte técnica, parte de conserto. É um universo. São quantas palestras, Francisco, no evento Mundo Pro VHI? César, no ano passado nós tivemos em torno de 9 palestras, 10 palestras, tá? E elas tiveram um formato mais dinâmico, né? Esse ano eu tenho uma novidade, Qual que é né? a novidade? Já pode Esse ano, falar? posso falar assim. Esse ano nós vamos abrir mais para a plateia, para tirador. Por exemplo, você esteve lá o ano Sim. passado, você nos honrou ali com as tuas técnicas, tudo. E foi uma palestra de impacto. Foi pegou ali o pessoal. Só que agora, esse ano, nós vamos abrir, vamos fazer uma espécie mais de painel, né? Onde o palestrante, o técnico, o especialista que vai trazer o determinado assunto, ele vai conseguir interagir mais com a plateia e a plateia com ele também. Então, nós diminuímos a quantidade de palestras, mas aumentamos o nível de informação mais próxima ali do espectador, de quem está assistindo, de quem está ali, de quem saiu do seu estado e foi ali prestigiar o nosso trabalho. E eu fiquei muito impactado. O ano passado eu palestrei, esse ano, infelizmente, eu tenho uma viagem marcada com a minha família. Você foi convidado, a agenda não bateu, mas o César É, foi convidado, porque eu sempre faço uma pesquisa, rapidinho, eu faço uma pesquisa de satisfação, César. Então, os palestrantes que têm alto nível de voto, eu chamo para voltar. Então, você foi um deles, eu acho que eu não tinha te falado isso ainda, mas não. você foi um deles Ô, que teve a sua palestra ali muito bem aceita e você foi um dos que pediram para voltar. fico feliz, a gente se esforça bastante para levar Muito. conteúdo e até para falar de forma que capita, né? Então, tem vezes que o conteúdo é bacana, mas você tem que também se preparar como comunicador. Eu tô aqui Sim. nesse podcast com esse desafio, né? Vou aprender um pouquinho com você também, depois eu vou pedir o seu feedback, porque você é um professor, um palestrante já muito capacitado, parrudo, né? Então, eu vou pedir seu feedback. E lá, fiquei muito impactado. Depois da minha palestra, a gente fica ali, passa o dia com você, passa o dia Sim, imerso no mundo para VHE, né? é uma imersão. E eu fui lá do lado de fora, comi um cachorro quente, comi um lanche de linguiça, eu acho, né? E você senta com os donos de oficina, meu, só não tinha gente de São Paulo. Tinha gente do Brasil inteiro. Eu conversei com um rapaz de Presidente Prudente, ele tava falando da realidade dele lá, uma Sim. oficina grande. Conversei com um rapaz do Paraná. E assim, eles vêm muito de fora por causa que em São Paulo tem para É, cursos técnicos tem mais, né, talvez, né, sim. apesar que espalhou bastante. E foi impressionante o pessoal passeando um final de semana inteiro em São Paulo, eh, lotado o evento, né, e o pessoal sedento de informação, né, então é muito legal. Vocês ampliaram, vai colocar 700 técnicos, é um desafio, É um desafio. parabéns, né, mas o pessoal, você vê que o pessoal vem,
né? E a sua energia no palco, então, é incrível. O evento tem uma energia, né, muito bacana, tá? Mas, Francisco, já entramos no tema, mas me conta uma coisa, você tem uma plataforma de cursos, né, você é um cara no ramo da educação. Sim. Me conta um pouco a trajetória do Francisco e de como você migrou dessa parte de dar aula, capacitar pessoas, para capacitar em carro elétrico. Então me conta um pouco da sua trajetória e do ramo, como você foi cair no ramo da reparação, e depois a gente conta a sua história do seu carro, que eu sei que você ama um carrinho também. Aquelas paixões da vida. Vamos lá, César, eu comecei, assim como muitos que estão acompanhando a gente aqui, eu venho de uma origem bem humilde, né? E na época, né, eu tô seguindo aí pros quase 50 anos, nos anos 80 e 90, era muito difícil a educação, não tinha tanto acesso quanto tem hoje, e eu tinha o sonho de fazer faculdade, né? Então estudei em escola pública, tudo, e tinha o sonho de fazer, e faculdade era muito caro. Então eu falei, poxa, como que eu faço faculdade? Aí eu entrei como bedel, talvez vocês não saibam o que seja bedel, talvez saibam. Bedel é aquele menino do giz, na minha época tinha giz, que a gente pegava e levava pro professor, o retroprojetor, era o porteiro de corredor, porteiro da faculdade. Na faculdade. Na faculdade, eu comecei, né, por quê? Porque eu tinha bolsa de ensino. Funcionário da faculdade tinha bolsa de ensino. Então a minha carreira na educação começou com essa intenção. E eu consegui. Então eu me formei em jornalismo, depois eu tive outras formações, e dentro da própria faculdade eu me tornei professor. E ao me tornar professor, aí eu fui, graças a Deus, eu fui abençoado com alguns talentos, né, de comunicação, dessa que você mesmo citou, e aí viram outras habilidades em mim. Então, na faculdade, eu segui carreira como professor, coordenador e diretor de campus acadêmico, certo? E depois de lá, eu abri a Flex Company em 2012. Né, em 2012 eu abri a minha escola, eu acreditava naquele momento que eu tinha a capacidade tanto como empresário como educador, né, e ali nós tínhamos diversos cursos técnicos, tá. E em 2018, entrando agora para o nosso setor automotivo, eu descobri uma oportunidade, que era os veículos elétricos. Em 2018 ninguém falava de veículo Tinha elétrico, nada. né, ninguém, não tinha nenhum sinal, né, mas aí eu fui pesquisar um pouco fora, pesquisei China, Estados Unidos, Europa, eu vi um pequeno movimento e muitas pessoas me perguntam, né? Até esses dias eu fiz um podcast com a Lilian da Frison e ela me fez uma pergunta, falou, Francisco, por que você começou com os elétricos? Nos elétricos eu vi 3 oportunidades, tá? Primeiro, ensinar aquilo que ninguém ensinava até então no Brasil, para quem precisava. Que eu senti, o reparador ele vai precisar. Ele vai precisar, vai chegar, e se chegar, tudo bem, tem pouco ainda, mas e quando chegar? O que ele vai falar pro cliente dele? Não posso te atender? Não sei te atender? Então, primeiro pilar, ensinar o que ninguém ensina. Segundo pilar, curar uma dor. Tanto a dor do proprietário do veículo, quanto a dor do dono de oficina. Porque a indústria, ela pega essa informação para ela, e não era democratizado isso. Né? A gente não tinha acesso até então, em 2018, a ficha técnica, a informações mais detalhadas. E o terceiro é como que eu posso fazer esse cara ganhar dinheiro. Então, esses foram os 3 motivos que fizeram eu ir para o setor automotivo através dos veículos elétricos. Eu entendi essa lacuna no mercado e aí veio a pandemia. E com a pandemia, as empresas chinesas aí dispararam tudo. Aí tiraram os projetos da gaveta e aí aconteceu esse tsunami de veículos elétricos que vem acontecendo. Hoje nós temos 10% da frota do Brasil é eletrificada. Existem alguns órgãos que dizem que até o final de 2026, a nossa frota de eletrificado entre híbridos e elétricos chegará ali na casa dos 18%, 19% da frota. É um número considerável e um crescimento rápido, né? Eu tenho alguns dados ali da Bosch, né, que ela publicou na convenção dela. Em 2030, 30% dos carros de carros vendidos serão híbridos, 4% 100% elétricos, né? Isso crescendo, né? Então é uma realidade já, né, o Total, carro, e que vai crescer total. rápido. Assim que as marcas de grande volume, Stellantis e Volks, lançar o híbrido, né? Isso vai se massificar muito rápido, né? Sim. Mas foi uma aposta, porque em 2018 eu lembro que tinha alguns, vendia assim, acho que 100 Prius no Brasil. Tinha um outro carro pequeno também, que era elétrico também, muito Que- pouco, né? tinha o da GM, né? Que era o Bolt, Zolt, Bolt, o E-Bolt, isso. né? Tava vindo o Nissan Leaf. Mas era o Nissan Leaf que tinha um pouquinho de
que a gente via um pouquinho, né? Sim, Né? sim. Mas foi uma aposta ousada, né? Mas empresário precisa ser ousado, né? Precisa ser usado. E esses 3 fatores, eles me motivaram. Eu acreditei foi quando surgiu, agora a galera aí dos 40 a mais, tá? Quando a transição do videocassete para o DVD, a transição da máquina fotográfica para digital. Então, eu acreditei nisso, eu fui visionário nesse sentido, busquei informação, né, eu falei: "Pô, o que que o setor vai precisar, né?" E eu fui assim com a cara e com a coragem, pensando: se der certo, tá tudo bem. Se não der certo, alguma coisa eu contribuí. Não vai ser de todo jogado fora. Se eu ensinar uma pessoa, se eu qualificar uma pessoa, porque os riscos foram que mais me chamaram a atenção também, ô César. Tanto o risco de vida quanto o risco patrimonial. Um veículo elétrico hoje, é óbvio que o valor está se popularizando, mas um veículo elétrico, ele tem ali no seu modus operandi, na sua operação, quesitos diferentes. Por exemplo, o meu aluno ele tem que ter NR10. Tá. Eu sei, e a NR10 era um treinamento que até então era ministrado apenas na indústria Sim. e para quem trabalhava com alta tensão nessas concessionárias de distribuidoras de energia. Então você vê, hoje o reparador, o dono de oficina, ele tem um certificado de NR10 na parede dele. Ele é habilitado a trabalhar com alta tensão. Um profissional formado comigo, ele tem EPI e EPC. Coisa que nas oficinas era uma coisa, assim, extraterrestre, né? Fala um pouquinho de EPI e EPC. Qual a diferença desses dois? EPI, equipamento de proteção individual. Então nós estamos trabalhando com uma máquina de 200, 300, 400, 1000 volts. Tá. Agora mesmo, vindo para cá, um colega de uma oficina, ele está com uma Porsche Taycan. Então, um veículo ali que tem uma alta voltagem que é letal se não utilizar. Então, EPI, equipamento de proteção individual, luvas de alta tensão, categorias, ferramentas de VDE que são autorizadas pela NR10, né? Óculos de proteção, calçados, mas além disso, além do equipamento, é saber como usar e quando utilizar. E o EPC, equipamento de proteção coletiva. Hoje, todo mundo que tem oficina já tem aquele cliente, aquele dono de Peugeot que quer ficar com você ali enquanto você conserta o carro, Sim. né? Você abriu o capô, antes de você olhar qualquer coisa, ele tá com a cabeça enfiada ali. E eu sei que os nossos clientes são nossos amigos também, né? Muitos, né, já estão acostumados, né? Desde lá da época da Brasília, da Kombi, do Fusca, eles são nossos clientes, mas hoje com o veículo elétrico é um trabalho mais de especialista. Então, os EPCs, além de ser a proteção coletiva dos integrantes da equipe, também a proteção coletiva dos clientes, né? Hoje eu tenho nós temos oficinas, César, que vão desde 4 vagas na garagem até galpões, entendeu? Que cabem 200 carros. Então, e independente do tamanho da oficina, César, existe um método para se trabalhar. Tá? Método significa, a etimologia da palavra significa caminho para algo. O Tá. método é um caminho. Então a gente ensina esse caminho para que se trabalhe com segurança da própria integridade física, com segurança de quem estiver ali próximo e com segurança patrimonial também. E você falou uma coisa pra mim que eu sempre nos contatos que a gente tem, né, ou sempre da primeira vez que eu tive contato com você há uns 4, 5 anos atrás, que você tem uma alegria também de não levar só a parte técnica. Eu vejo que você fala sobre empreendedorismo, sobre motivação. Você é um cara motivado, você é um cara que leva entusiasmo. Então, de vez em quando a gente faz umas lives junto, eu vejo que você Sim. você leva esse olhar também, né. "Pessoal, você tem um café da manhã", como que é o café Café da com oficina VHE. meu, e você sempre traz uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, de motivação, então, obrigado por você ser essa pessoa, porque ser empresário é criar casca, né, a gente vai criando uma É, criar casca, né, casca. e você vai tirando essa casca um pouco também da gente, né, então, o curso serve é um curso técnico, né, é um curso técnico, Sim. mas se dá pitada também pessoal de motivação, de otimismo e como ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro a gente tá falando sempre assim, né, não é enganar cliente. Não. Valorizar a É, mão de obra, entregar uma especialidade, mostrar um valor, né, se valorizar, a gente tá falando sobre isso, né. exatamente. Exato. Então é um diferencial do seu curso, né, dos cursos que você faz, né, como sair do Techniquez também e ir pra parte visual do cliente, né, de como que você consegue mostrar pra ele, né. Uma parte humana, né, César? Porque a gente está falando aqui, na grande maioria, para donos de oficina. E quando a gente senta na cadeira do outro, né, esse exercício de empatia com você, ele é necessário. Porque muitas vezes eu tô com um empresário, tô com um dono de oficina, César, que está com aluguel atrasado. Eu tô com um dono de oficina, muitas vezes, que perdeu alguém.
Eu tô com um dono de oficina que tá passando por um processo de separação. Eu tô com um dono de oficina que os funcionários deixaram ele na mão e ele tá com um pátio cheio de veículo. Então, assim, como que a cabeça desse cara vai funcionar? Eu chegar nele, olha, você tem que saber o que é o MSD, um BMS, uma bateria de lítio, fosfato e ferro, você tem que saber o que é um inversor, um conversor, módulo carregador, como desenergizar esse veículo, se o veículo tiver batido, posso usar um spotter ou não posso? Como que eu vou passar isso? Em que espaço mental esse cara vai ter? Então, eu sempre penso no meu aluno, no meu colega dono de oficina, eu penso nele como um técnico, mas eu penso nele como um ser humano também. E sem demagogia nenhuma, você acompanha a gente há muitos anos, né? Então, e eu acredito que assim a gente aprende mais, César. Se eu conseguir te colocar num estado de mentalidade onde você consegue absorver de uma forma mais harmoniosa a informação que eu tô te passando, é nítido, você vai aprender mais. Você tá entendendo? É nítido, vai aprender mais. Quando você fala assim, o technique case, né? Então, às vezes você vê que você tá falando pra pessoa, ela tá te olhando, ela tá te ouvindo, mas não tá te escutando. Nossa, Francisco, muito interessante, porque dono de oficina, a gente é muito técnico, né? Então a gente sempre Sim, quer aprender com outro que sabe igual a gente. Mas você tá falando de coisas que é técnicas, recursos, aprendizado do ramo da educação, sim. né? Então você tá falando de coisas que eu tô entendendo assim, cara, você se preparou como um professor, que você sabe o momento, a hora, e não só colocar a parte técnica. Então, olha só que legal. Então, é alguém que assim, né? Eu sou do ramo da educação, eu sei como fazer um processo, uma cartilha para te ensinar, e eu vou chamar técnicos para colocar a parte técnica. Mas todo o comportamento que envolve você aprender, eu sei. Então, por isso que tá certo. Né? Por isso que eu consigo capacitar 120 mil alunos. Porque não é só um técnico explicando para outro técnico, tem todo um olhar que de repente talvez naquele café da manhã, você fala: "Não, hoje eu não vou nem falar de parte técnica". Sim, já Saiu aconteceu. uma notícia aqui, E a que gente trabalhou em cima, tá todo mundo sim. abalado, pra que eu vou falar sobre parte técnica hoje? Não tá no momento, vamos acalmar a Isso. pessoa, tranquilizar, né. A gente fez muito isso na oficina inteligente, naqueles primeiros meses da pandemia, né. A gente só acalmou nossos clientes. Hum, A perfeito. gente não falou de parte técnica, a gente estava trabalhando nos bastidores para adaptar o sistema para checklist online, aprovação longa, né, mas a conversa era: "Acalma os clientes", Total, era isso, total, né. total. Depois eu vou te pedir uma mentoria sobre isso, sobre o que você me falou agora, né. Será que o cliente está, naquele momento, preparado? Porque como a gente dá muito treinamento na empresa, técnica, eu vou pedir mais ajuda sua, né. Vamos, De repente, você é meu parceiro, pô, que tamo que a gente junto. pode ali de repente o cara tá ali tão e a gente já percebe isso. Tem clientes nossos, né, que entram num treinamento sobre DRE, mas tá com a cabeça voada. E então acho que a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né. De repente fala: "Meu, acho que não tá hoje, né, hoje não tá um bom dia, deixa pra Sim. amanhã". E tem toda uma técnica para preparação dessa pessoa, César. É como a gente, cara, se você for correr, se você não se alongar, você vai sentir. Você tá entendendo? Lembra na época do carralco que a gente deixava Sim, esquentando? sim. Então, se ele não esquentasse, ele ia falhar. Eu Você te entendeu? Então, assim, a gente tem toda uma didática para fazer isso. E não é só técnica. Eu acho que é sensibilidade, César. É sensibilidade. Eu já ouvi depoimentos, cara, e pesados, do tipo assim, Francisco, eu tava pensando em fechar minha oficina. Você me deu um ânimo para eu não desistir. Eu já ouvi coisas assim, bem fortes. Francisco, eu tava pensando em não querer continuar. Continuar de vida. E falar assim, poxa, me deu ânimo. Então, eu acredito que a gente tem um papel além na Terra, sabe? É óbvio que o nosso papel técnico aqui é ensinar, é te capacitar. Mas eu acredito que junto com a capacitação vem ali esse bastidor que é muito importante da gente trabalhar. acolhimento. Legal. Nessa parte depois eu volto pro técnico, mas na parte de gestão, é muito legal o que você faz e conta um pouquinho do que você faz, porque assim, ó, a pessoa vão falar que se capacitou na parte técnica, né. Uhum. Eu sei trabalhar com carro híbrido, sei trabalhar com carro elétrico, eu não vou entrar porque eu não sei nenhuma das siglas, mas você ensina também ele, assim, como converter isso na prática, porque muitas vezes eu vejo que tem um dono de oficina mecânica, que ele é técnico, que ele não tá ganhando dinheiro com carro a combustão,
E ele tá querendo ir pro carro elétrico para ganhar dinheiro, o carro Sim. híbrido. Teoricamente, se ele continuar com o mesmo pensamento, ele não vai ganhar dinheiro com o carro elétrico. Não vai. E Porque o problema não tá na técnica, tá na gestão me dele. fala um pouco de coisa que você faz que você mostra para ele, assim, de adaptação. César, existe algumas coisas que são fundamentais no mercado e que eu estou fazendo com que os meus alunos eles consigam entender, tá? Então nós temos alguns pilares. O primeiro deles é a autoridade. Poxa, Tá. o César. Hoje você é uma das maiores referências no Brasil em sistema de gestão de oficina. Você conquistou essa autoridade. Então, eu venho conversar com você já meio que desarmado. Eu já sei do seu sucesso. E eu estou ensinando com que o reparador, com que o dono de oficina, ele consiga deixar isso de uma forma perceptível. Então, é na fachada da oficina dele, é na apresentação, é como é organizada a oficina dele, é como ele consegue transferir para o cliente dele o valor percebido que ele fez. Por exemplo, tem técnicos, donos de oficina, que tem vários cursos e o cliente dele não sabe disso. E isso tem que ser monetizado. Então, o primeiro ponto, a gente trabalha essa autoridade. O segundo ponto é o atendimento. Né? Como que eu atendo esse meu cliente? Como que eu gero? Cara, é aquela coisa. O ser humano ele é muito complicado. O ser humano ele julga a todo momento. Então, se você atender de uma forma sem técnica, o cliente vai te julgar por aquilo que você falou. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Se você não souber passar aquilo, se você não souber. A palavra certa é gerar percepção de valor. Qual é o valor que o César tem? Qual é o valor que a oficina inteligente tem? Qual é o valor que o Francisco ou que você? Queria que vocês fizessem essa pergunta. Como o cliente me vê? Isso tecnicamente se chama janela de Johari. O que é a janela de Johari? Como eu me vejo, como o outro me vê e como eu gostaria de ser visto. Então, eu queria que vocês pensassem, como você gostaria de ser visto pelo seu cliente? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que você tem feito para que o seu cliente te veja dessa forma? Porque eu chego numa oficina onde vem um atendimento personalizado, onde eu falo sobre o meu problema, ele tem ali um checklist, que a gente já falou sobre isso, ele tem uma padronização. Eu chego na oficina e vejo, poxa, você é especialista em veículos elétricos, você é especialista em transmissão, não só do veículo elétrico, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando para dono de oficina em geral. Então, um dos trabalhos, além da construção técnica, de reparação, também é esse posicionamento dele no mercado. Para quê? O que isso gera? Aumenta o ticket. Aumenta melhor a qualidade do cliente. Não é aquele cliente que vai pedir para você trocar a pastilha dele de freio por R$ 20 e ele leva a pastilha e manda você trocar. Você não é funcionário dele, você é um empresário, você tem uma empresa e você é o especialista. Eu deixo isso muito bem claro para os meus alunos. Vocês que estão nos assistindo, você é o especialista. A gente chega no médico e fala, me passa tal remédio. Eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube. O que o médico vai falar? O médico não vai nem olhar na tua cara. Não tô falando pra gente não olhar na cara do cliente, não. Só que você, muito delicadamente, vai mostrar, vai dar a sua carteirada. Ó, eu entendo o seu momento agora, mas tecnicamente, eu sou um especialista em tarará, tarará, tarará. O nosso procedimento é fazer aqui todo o diagnóstico do seu veículo. Esse diagnóstico, ele é cobrado. Se você quiser continuar o serviço com o meu time, com a nossa técnica, tá tudo bem. Se não, tá aqui o diagnóstico para você. É como se você fosse num consultório médico. Você fez o diagnóstico, pagou e você leva no médico que você quiser. Cara, eu duvido que após uma conversa como essa com o cliente, você entregar um diagnóstico, ele pode até tentar a sorte no outro amigo da esquina, mas ele volta e faz o serviço com você. E aí o seu valor é maior, seu ticket médio é maior, porque a visão percebida do especialista, do empresário, dono de oficina, a gente tem que colocar isso, e nada conta, tá? Você deixou de ser apenas o mecânico. O trocador de peça. Você deixou o trocador de peça, o mecânico. Você é um especialista. O seu cliente, ele tá levando o segundo bem mais importante da sociedade brasileira. O primeiro é a nossa casa, o segundo é o nosso veículo. Você está tratando com o que tem talvez o segundo maior valor emocional patrimonial do Brasil. E para muitos que não tem casa, o carro é o principal bem. O carro é o principal, é o primeiro patrimônio dele. O cara mora de aluguel, mas comprou um carro. É. Então, para ele, você tá entendendo? Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa. Primeiro, patrimônio emocional, residência. Segundo, veículo. Terceiro, empresa. E aí a gente pode até alterar. Francisco, a minha empresa é mais importante do que o meu carro. Cada um tem o seu momento. Mas, popularmente falando, em questão de quantidade, porque a maioria dos seus clientes também não tem empresa. Você tá entendendo? Ou não tem casa. E o carro, muitas das vezes, ele é o primeiro. Ele é a primeira conquista de um homem. Sim. Assim, é meu. Tá no meu nome. Né? O menino ali com 18, 19, 20 anos comprou o carro dele, ele não tem uma casa ainda, mas ele tem um carro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, César?
A capacitação técnica, ela é obrigatória. Não tem como a gente fugir disso. Mas agora, você quer ter um diferencial no mercado, você tem que dar essa carteirada. Você tem que fazer com que o mercado entenda o teu valor percebido. E aí você vai ver que o amigo da esquina, que é ainda aquele cara que cobra R$ 20 para trocar uma pastilha, você não vai fazer isso e os clientes, a sua oficina vai estar com Cheia. fila, com agenda. Agenda, ó, não posso te atender essa semana, quer agendar pra semana que vem? O cara não coloca no cara da esquina. Ele espera uma semana pra você atender ele, porque ele confia em você. É, a gente vê bastante isso já. Isso bastante isso acontecendo já. Muito bom essa parte. Ficou bastante claro pra mim. Espero que pro público também, né? Visual da oficina, a certificação na parede e o atendimento com Total. tempo. Eu não vou Com atender tempo. correndo. Eu vou separar meia hora 15 minutos, meia hora pra te atender. Eu vou investir meia hora. Porque muitas vezes o Ótimo. dono de oficina, ele pensa que é perca de tempo. Ah, deixa aí, o que o carro tem? Depois eu olho. Não! O cara deixou o carro lá com N buchas pra você, a gente sabe que o cliente mente, Ele César. quer falar, o tuk-tuk, É, bababá, exatamente. bibibi. Tá, Então, é nessa roda aqui. é investimento, porque às vezes o cara foi lá para trocar um óleo. Só que você fez o diagnóstico como um bom especialista e você falou: o seu veículo, só trocando óleo, não vai funcionar. Você já pegou o cara. Não troca o óleo, não precisa trocar o filtro, não. E você viu, o filtro já foi. E aí, você vai fazer esse serviço? Trocar a pastilha? E aí o seu cliente tem como dar um passe no disco? E aí, você vai se responsabilizar por isso? Por ele virar a esquina com a família dele, acontecer algo? Você tá entendendo, César? Como Sim. que é muito maior. Então a gente tem que tomar essa posição. Eu sou empresário do setor automotivo, especialista em reparação automotiva. Na minha empresa, como se fosse um consultório. Você vai ser atendido com diagnóstico, com relatório e com procedimento de trabalho. Esse é o preço para você ter um serviço de qualidade. E mais toda a parte visual que corresponde a isso. Total. E na parte técnica agora, como que é o curso? O curso, o pessoal vai entrar lá na Flex Company, ProVHE, como que é o curso? É videoaula, tem mentoria? Me dá um panorama pra gente, pro pessoal entender como é o curso e falar, puta, eu me interesso. Eu vou voltar um pouquinho atrás, César. Por favor. Antes da pandemia, nós tínhamos a Flex Company, tinha 4 unidades físicas. 4 prédios, tá? E nós fazíamos treinamento itinerante. Então, às vezes, tinha um grupo que fechou lá em Brasília. Pegava meu técnico, meu professor, mala e cuia e ia. Isso gerava um custo muito alto na ponta, para quem pagava. Entendeu? E ainda era uma época que ainda o carro não tinha explodido como explodiu agora, o carro elétrico, né? Explodiu o que eu tô falando, pessoal, de quantidade, tá? não, pelo amor de Deus. Um ou só explode, mas a maioria não explode. Não explode. Aí o que acontece, César? Antes da pandemia, era tudo muito presencial, só que tinha baixa escala. E não era democrático, César. Muitas vezes o cara que tinha aquela oficina pequena, ou o cara que tinha acabado de abrir oficina, ou o cara que estava financiando o elevador dele, o scanner dele, cara, ele tinha um equipamento, só que ele fala, poxa, ou eu pago aluguel ou eu faço o curso. E eu entendi isso. E eu falei assim, qual que é a melhor forma da gente democratizar o ensino de uma forma eficiente, técnica, tá? Então nós criamos uma plataforma, César, de ensino, onde o nosso aluno ele faz o treinamento de forma online, à distância, mas nós também temos um formato híbrido, onde nós temos os nossos encontros pontuais, técnicos, mas assim, tudo bem planejado, César. Você entrou hoje no ProVHE. Francisco, eu quero começar na formação inicial. Então você vai entrar no TOV. Qual que é o TOV? Treinamento operacional em veículos híbridos elétricos. Eu te habilito, César, a você trabalhar com segurança em reparações iniciais em veículos elétricos. Com segurança, com EPI, com EPC, com NR10, com a certificação homologada, tá? Porque hoje tem uma coisa, e pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Muitas pessoas que estão ensinando a trabalhar, César, eles não têm a legislação para fazer isso. Eles não são escola, não tem... a minha escola, a nossa escola, a Flex Company, ela é autorizada pelo MEC. MEC é Ministério da Educação e Cultura. O nosso certificado ele tem validade em todo o território nacional. Não é um papel que eu coloquei na impressora, fiz ali uma arte no Word Art e imprimi para... E assim, eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas quando você trabalha com um patrimônio... Pô, eu tô com um carro lá de 1 milhão na nossa oficina. Uma Porsche. Olha a responsabilização. Olha a responsabilidade que eu tenho sobre isso. E se eu queimo um módulo inversor? E se eu queimo um sistema, o sistema da bateria de baixa? Uma bateria de baixa de uma Porsche tá R$20 mil. E o aluno que fez o curso, ele tem um certificado
como um especialista, porque como um especialista. é homologado pelo MEC isso. Exatamente. Então, Perfeito. Então, assim, é um é diploma, validado. né? É validado. Você vai chegar na oficina de um aluno meu, vai ter o certificado dele de especialista e NR10. Legalmente, esse profissional, ele está habilitado a atuar com alta tensão. Se ele pegasse certificados da NR10 e fosse na Enel, ele pode ser aprovado. Pode. É isso que eu quero dizer. Pode. Tem Porque validade. a NR10, ela não é automotiva. A NR10, ela é a norma regulamentadora 10 para se atuar com alta tensão. Olha que legal. Então, na indústria, por exemplo, temos muitos colegas aqui que saíram da indústria, da Volkswagen, da Ford, da Mercedes. Lá, você tem que fazer a renovação da NR10 de 2 em 2 anos. Em alguns lugares, de 1 em 1 ano. Que é para lembrar, César, que é para massificar, para não ter acidente, para diminuir a quantidade de acidente. Hoje, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma baixa em nenhuma oficina, nunca tive nenhum acidente que envolvesse alta tensão, porque eu bato muito nisso, eu bato muito. E aí, voltando, na minha plataforma, César, você tem ali o acesso ao treinamento e eu tenho por níveis, eu dividi por faixas. O faixa azul é o técnico operacional, o faixa verde é o especialista em diagnóstico, que já é um degrau acima. Que isso já gera uma rentabilidade. Ele já pode fazer serviço de desenergização. Essa semana nós vamos fazer a desenergização em uma blindadora de uma Porsche Cayenne. A Porsche Cayenne custa R$1.100.000. Um serviço de 30 minutos. Sabe qual foi o orçamento? R$5.000. E o cliente paga sorrindo. A blindadora pagou sorrindo. Cara, o cara tá com 1 milhão ali. Tá com um carro de 1 milhão. Porque o risco é de 1.100.000. Qual é o risco de 1.100.000? Qual é o risco de você colocar um colaborador teu, César, não habilitado? Ah, eu vi no YouTube. Não dá. Você tá entendendo? Então, eu mando um técnico meu com EPI, com EPC, com a ficha de resgate, com o manual técnico desse veículo, tudo isso custa. E ele vai lá e faz o procedimento e entrega o veículo. Ó, esse veículo está. Então, nós temos tudo isso na plataforma. Faixa azul, faixa verde diagnóstico, faixa marrom, remoção e reparação de baterias de alta tensão. E nós temos o faixa preta, que são todos esses, aí é o nível 3 de técnico. Aí o cara já trabalha com ar-condicionado de alta tensão, com baterias de alta tensão, com micromobilidade, aí já é. Então, assim, é como na nossa época de estudo. Terminei o ensino médio, faculdade, graduação, Legal. Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Então nós temos ali uma sequência de formações. E junto a elas, o que eu criei para deixar mais democrático também? As nossas imersões. O César entrou hoje no nosso curso. César, você tem uma imersão presencial e nós temos um calendário para 2026. Quando você quer se programar para vir aqui para São Paulo, numa oficina totalmente montada, com todos os equipamentos, com todas as ferramentas, com os veículos num estado real, porque isso é outra coisa que eu bato muito, César. Nada contra, a gente também tem treinamento de bancada. Mas para eu treinar o dono de oficina, o reparador, para o campo de batalha, ele tem que pegar problema real. E daí eles vêm e fazem teste real. Eles vêm e passam um final de semana com a gente. Arrumando o carro. Arrumando o carro. Mão na massa. Só que daí já tem todo esse treinamento dessa base. Daí você vai validar. Exatamente. Você pegou o ponto, César, onde eu mais discuto. Vamos só, você falou que esses termos técnicos eu não entendo. Aí eu pego você, César, e te mando para um treinamento presencial, onde você vai pagar ali R$5.000. Só que você não tem base nenhuma. Você pode ter certeza do que eu vou te falar. Esses R$5.000 vai ser feito assim, ó. Sim. Porque você vai passar 2 dias não entendendo nada e voltando para casa com mais dúvida do que quando você saiu da sua casa. Agora, o que eu faço com o meu aluno? Ele tem toda a base na plataforma. Além da plataforma gravada, que ele pode assistir o dia e o horário, eu tenho mentorias ao vivo. Eu faço mentorias de 15 em 15 dias. Você vem, César, você passou 15 dias fuçando o curso e aí você chega numa mentoria e você consegue conversar diretamente com o meu professor. Seu Francisco, professor X, chegou um BioID, um Dolphin na minha oficina e eu fui fazer a desenergização dele e depois ele não ligou quando eu fui religar. O que aconteceu? Aí a gente vai lá, pega o caso dele e destrói. Então, hoje eu criei, além dessa logística, que você consegue se programar, antes de você vir para a nossa oficina, César, você vai estar estudando na plataforma, você vai estar passando com mentoria. Quando você vem para o treinamento presencial, você já está preparado. A informação já é mais fluida. Você já leu 2, 3 vezes. Exatamente. E nós trazemos casos reais. No nosso último treinamento presencial foi muito legal. Tinha um Prius que estava parado há 8 meses. Caramba. Em uma outra oficina. Aí veio pra gente, aí com a coordenação dos instrutores e do professor, a equipe, tinham 20 pessoas lá, cara do Brasil inteiro. Não é que a gente consertou o veículo na imersão? Cara, parecia um final de Copa do Mundo. Quando o veículo pegou,
que a gente passou o scanner, DTC 0, mas os caras pareciam assim, uma final... Consegui! Cara, e assim, que preço tem isso? É muito louco. E aí o cara ele consegue estudar por um valor justo, de uma forma democrática, ele tá junto com a gente, não é aquela coisa de eu joguei o curso, toma, se vira, toma que o filho é teu. Tanto é, César, que eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu sempre, você acompanha os cafés, e toda oportunidade eu trago um aluno meu para ele falar na prática o que ele aprendeu e como que ele se Sim. desenvolveu. Porque eu acredito que isso é a forma mais honesta, César, de eu mostrar casos reais. Eu falar aqui, César, É poxa, fácil. é fácil. Eu sou o criador disso daqui, então o filho é meu. Agora, quando você traz alguém, César, que confiou em você, que entrou na tua escola e que ele vem ao vivo e fala, hoje eu atendo isso, 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 hoje eu faço isso, 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 hoje o meu ticket médio subiu para tanto, hoje o meu faturamento era de 100 mil reais, hoje eu tô com faturamento de 200 mil reais na minha oficina, hoje antes eu atendia 150 carros por mês, me matava, trabalhava no domingo de porta fechada, hoje eu atendo 50 veículos por mês e tenho o meu faturamento aumentado porque o meu ticket médio aumentou. E eu vi Isso lá não tem que preço. nas conversas que a gente teve lá no Mundo Pro VHE com as oficinas, eles falaram assim que também o ticket médio dele aumentou nos outros ramos porque ele soube se valorizar. Eles falaram Exato. sobre isso, né? Já mudei minha oficina, já melhorei ela, já arrumei aquela bancada, já. Tô feliz que eu tô atendendo clientes agora com mais ticket médio de outros serviços, porque teve esse olhar mais global. Exatamente, Então, César. foi. Ô, César, eu tinha dono de E o oficina. pessoal lá é uma fanpage, né? Você vê lá que o pessoal, tipo assim, lá no que foi lá, o pessoal é agarrido É com um com a exército, Flex cara. Company, né. É um Você vê que assim, você exército. fala: "Pois não, o pessoal tá aqui, É um exército. é uma legião". Pra quem nunca foi no mundo pro, é uma energia, e é tudo conjunto do que você observou muito bem, César, de todo esse trabalho que a gente faz. Eu não largo o aluno, César. Eu não largo. Lá a gente tem uma tríade. Ninguém desiste. Se você tiver pra desistir, eu vou te agarrar. Você vai vir, não, vamos resolver essa trem aí. Ninguém fica pra trás, porque às vezes a pessoa acha que não tem tanta capacidade. Não, peraí. Vamos dar uma dedicação a mais. Pô, o César tá com dificuldade de entender o que é lei de Ohm, o que é eletroeletrônica. Vamos agarrar o César aqui, vamos melhorar. E todo mundo cresce junto. O que é o todo mundo cresce junto, César? A sua oficina agora começa a atender veículos elétricos, você está faturando mais e você vai compartilhar isso com toda a comunidade, com a nossa comunidade. Opa, olha o que o César está fazendo. Então, deixa eu ver o que o César fez que foi bom para ele e que pode ser bom para mim. Às vezes, cada um tem sua realidade. Nós temos realidades diferentes. Desde oficinas com 2 vagas de garagem até oficinas, como eu falei, com 200 vagas para atender ali no pátio. Então, o que acontece? Esse movimento que nós fizemos, César, ele criou um organismo vivo de verdade de casos reais. Eu não conheço, tá, César? E até gostaria que tivesse outras instituições. Alguém que tenha coragem de expor os seus alunos. Eu exponho. Eu trago eles e os caras trazem e eles têm orgulho de mostrar. É que nem eu tô te falando, eu recebi a mensagem hoje de um dos nossos alunos, que já é faixa preta, tudo. Ele tá com uma Porsche Taycan e falou assim, Chicão, você quer vir para gravar o Tirando a Bateria? Eu falei, vou. Ele falou, então vou te esperar. Então, assim, ele vai tirar amanhã, ele ia tirar hoje, ele vai me esperar. Então, assim, cara, uma Porsche. Que legal. Sacou? O nível que vai chegando? Aí o cliente passa, opa, o César tem Porsche, tem Audi, tem... Faz vídeos no Instagram. Cara, é o marketing, E aí você, de repente, você vê a sua empresa, que até então você tinha que trabalhar até de domingo, porta fechada, pra ter ali um salário mais ou menos digno. Agora, meu velho, é fluxo, é entrada, é aumento. E eu faço questão de mostrar isso, César. Por quê? Eu acredito muito... Isso não tem nada a ver com religião. Mas na palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Cara, cada vez que eu mostro a verdade desses empresários, desses donos de oficina, tendo vidas transformadas, o cara saindo de uma condição de escassez e entrando numa condição de prosperidade, sabe? César, tem uma pesquisa, tem N fontes, tá? Que o setor automotivo, em todo nível de reparação, desde funilaria, pintura, tal, tudo isso, mecânica, fatura 3,8 bilhões por mês em todo o Brasil. 3,8 bi. Olha quanto dinheiro. E aí eu pergunto, quanto dinheiro está entrando na sua oficina? Sim. Desses 3,8 bi. Então, por que uns estão ganhando tanto e outros estão ali, cara, na roda do rato? Eu costumo falar que é a roda do rato. Ele tá correndo e não sai do lugar. Tá correndo. Então vamos fazer essa roda andar.
E tudo isso é gestão, tudo isso é técnica, coisa que você ensina muito bem. E hoje, pelo menos no meu grupo, César, eu sinto que hoje voltaram a ter orgulho de ser mecânico, de ter uma oficina mecânica. E ter a confiança de pegar um carro de 1 milhão e consertar. Porque tem que ter confiança, né? Tem que ter confiança, cara. Entrou um negócio na tua oficina, Tem que saber, que se tem que der ter errado, pode fechar. É. Pode fechar o teu negócio. Francisco, muito bom papo. Acho que ficou muito claro o nível de preparação, o nível de confiança e a preparação, né? Que é tanto técnica. E daí a gente fala que não é o Francisco dando aula, né? Porque a plataforma é sua, mas tem os técnicos dando aula, né? Sim, sim. Tem a metodologia da Flex Company, de um cara que é Exatamente. formado em educação, que sabe educar, junto com os técnicos dando aula, e um cara que é motivado, que mostra isso, e como empresário, como virar essa chave. Então, acho que Isso que você falou, César, é importante, porque até voltando, a Lilian falou uma coisa pra mim, ela falou assim, Francisco, sabe qual que é o seu diferencial que eu vejo? É que vocês vivem 100% a educação automotiva. Ela fala assim, os outros, e não criticando, eles sempre dividem o negócio deles. sim. Ele tem uma oficina e tem um curso. E ele, ou ele é dono de oficina ou ele é professor. E eu sei que muitas vezes é difícil de você gerenciar. Se uma oficina já dá um trabalho pra gente, né, César? E ela observou e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caraca, é mesmo. Nós somos full time, 100%, 24 horas, educação automotiva. Então, eu acredito que quando você mostra essa escada, esse organograma que você passou, é óbvio que tem eu e tem a minha sócia, a Patrícia, que somos os gestores e a mente estratégica de tudo isso. Mas nós temos coordenação pedagógica, nós temos tutores de suporte, nós temos professores, nós temos instrutores e nós temos técnicos auxiliares. Ou seja, é uma pirâmide que o aluno, quando ele entra na Flex Company, ele não vê só o Francisco. O Francisco talvez está a cara de quem tá vendo agora na internet, tudo tal, e tá tudo bem, tem que ter uma cara pra aparecer, pra bater. Mas quando você entra no nosso sistema, quando você entra no nosso ecossistema, e aí você tem um exército de pessoas trabalhando em prol da tua formação e do teu sucesso. Formação e sucesso. Isso é o mais importante. Casadinho. Pessoal, Francisco, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado Prazer. pelo papo. Não posso esquecer, esses produtos aqui é seu. Oh, Tá bom? que São bom. produtos da PW. Ó, desengraxante, bactericida. Leva pra casa. Eu uso em casa. Que legal, que legal. A gente deixa perto da cozinha também, porque é produto pra oficina mecânica, mas é produto também que dá pra usar em casa. Isso aqui é pra desengraxar mão, peça, Sim. produto, tá? Então, produto da PW. Excelente. Tá bom? Então, Excelente. tá. Esse kit é todo seu. Muito tá? obrigado. Ó, muito obrigado. borrifador lá pra colocar lá na Flex Companies. Tá bom? Então, pode usar lá nos cursos. Leva lá nos treinamentos pra mostrar pro pessoal. Que tá? legal. Eles estarão com a gente no Mundo Pro. Verdade. Oficina Inteligente vai estar junto com a gente mais um ano. PW Wipes vai estar junto com a gente também lá. Muito legal, que bacana. Tá? Esse kit é seu. Obrigado pelo papo de hoje, pelos esclarecimentos. Sucesso. Puta, adorei falar de parte técnica e de como transforma isso em uma realidade lucrativa, com potencial e que dê orgulho para nossa classe. Eu sou Total. orgulho de ser um técnico, eu sou Total. orgulho de ser um dono de dono de oficina, sou orgulho de ser ser mecânico. Muito legal isso, tá? Pessoal, então a gente fica por aqui com o Francisco da Flex Companies Pro VHE. Vou deixar aqui na descrição o link para o curso da Flex Company, do Pro VHE. Vou deixar também aqui na descrição o endereço para você, se você quiser vir para o Mundo Pro VHE agora em novembro. É dia que é, Francisco? 22 de novembro em São Caetano do Sul. Então tá. Então pode entrar aqui no link na descrição e se inscrever e comprar. De repente você primeiro faz o curso e vem para o Mundo Pro VHE, ou primeiro vem o Mundo para dar uma olhada e depois compra o curso, tá bom? De novo, siga a gente aqui nas redes sociais, clica aqui no sininho aqui do YouTube, ou segue a gente aqui no Spotify, tá bom? Deixa nos seus comentários se você tem alguma dúvida de carro elétrico, de repente, se tiver mais perguntas, eu faço um segundo papo com o Francisco aqui para tirar as dúvidas da galera, tá bom? E não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da noite, tem um novo papo aqui no podcast da Oficina Inteligente. Até a próxima.